Não, propaganda, saia! Opa! E aí, rapaziada, tranquilos? Trazer pra vocês o que aconteceu com Friday Night Funkin'. Acabou, é do canal Linkzinho, que é um canal que eu já acompanho há muito tempo. Ele é um teorista sensacional, que eu acho que todo mundo conhece. E, mano, bora analisar o que ele tá falando e bora dar a nossa opinião também, né? Porque, como vocês sabem, eu sou um grande entusiasta de Friday Night Funkin'. É um jogo que cresceu meu canal praticamente. E eu curto muito, vai ser uma opinião também bem polêmica e bem complicada sobre. Bora lá ver, mas a gente não esquece. Se você curte meus reacts, jogos de terror de São Zoeira, Friday Night Funkin', inscreva-se agora, garante seu lugar é aqui. Você sabia que eu lancei um mangá? Na verdade, se for parar pra pensar, eu lancei dois. A propaganda no linkzinho. Bom, deixa rolar. Tá lá disponível na web. Assista aí. Beleza? Desce aí na descrição e dá uma olhada. Valeu, é nóis. Em meados de outubro de 2020, foi lançado simplesmente do fundo do vazio do universo e do nada, um dos jogos que veio a se tornar uma das coisas mais famosas e hypadas de 2021, Friday Night Funkin', que logo depois de lançado recebeu gameplays, community games, vídeos de teoria, entre um monte de outras coisas desse joguinho fofo, engraçado e de ritmo. E sim, pra você que não conhecia, esse jogo aqui é tipo um Guitar Hero, só que com setinhas e personagens. Pois é. Oi, eu sou o Nick e eu tenho... Mas não é um jogo infantil não, né, meu amiguito? Um fofinho. Um canal de teorias, e hoje é dia de falar sobre Friday Night Funkin'. Mas é claro, deixa eu te dar um contexto antes pra quem não conhece o jogo, ok? Ok. Pra você que nunca ouviu falar, Friday Night Funkin' foi um jogo lançado lá na Newgrounds, um site extremamente famoso aqui na internet, e bem das antigas mesmo, que existe lá desde 2006, ou até antes disso, vai saber, onde alguns desenvolvedores se conheceram e tiveram a brilhante ideia de começar um jogo com uma história simples, mas interessante e promissora, onde esse namorado brother aí de cabelo azul e estiloso, brother, a namorada dele, mas toda semana na qual ele tentava fazer isso, alguém se metia no caminho dele. Ou o pai dela, ou a mãe, ou uns caras aleatórios, ou um monstro desconhecido, enfim. E como o namorado resolve esses problemas? Óbvio, com cantando uma batalha rap. Épica de rap. Ai, meu Deus, eu adoro a história desse jogo. Em pouco tempo depois do seu lançamento, Friday se tornou um estouro na internet, principalmente porque assim como outros jogos que explodiram por conta do que esse jogo aqui explodiu, ele era um jogo com potencial infinito de ter novas experiências. Afinal de contas, o jogo se tratava de uma coisa simples, não é? A gente tinha algumas semanas lançadas desde o momento em que o jogo tinha sido solto na internet, então todas elas consistiam literalmente na mesma coisa. Você encontra com o inimigo e você tem uma luta de rap com ele, onde você precisa ficar apertando setinhas no momento correto, enquanto você ouve uma música muito interessante. E isso, cara, adicionava muitos conceitos para as pessoas de pensar em uma forma óbvia. Cara, e se tivesse um outro personagem aqui enfrentando o protagonista? E se tivesse um personagem de outro jogo? E se a gente botasse o Fred? E se a gente botasse o Sam aqui? O jogo era aberto a mods. E eu não preciso dizer que 1 ou 2 meses depois foi criada uma colossal comunidade de mods de Friday Night Funkin' que simplesmente se expandiram mais rápido que a pandemia de coronavírus. Pra quem não sabe, eu acho que o primeiro mod de Friday Night Funkin' foi da Carol, não foi? Me corrija se eu estiver errado. 2020, e em pouco tempo, todo dia tinha um mod novo pra você poder dar uma olhada, e alguns simplesmente fenomenais. Tinha mod que mudava o gráfico base do jogo, tinha mods que deixavam o jogo em 3D, mexiam nas setinhas, mexiam nos sistemas e tudo mais. Não, e o mod mexeu na propaganda. O jogo se expandiu de tal forma que canais inteiros e carreiras começaram a seguir em cima desse jogo. Afinal de contas, graças a uma comunidade grande como essa, cara, poxa, se eu começasse a fazer vídeo de mods de Friday Night Funkin', literalmente, um por dia, cara, eu ia ter conteúdo tranquilamente aí pra fazer vídeo por uns 2 anos, do tanto de mods que acabaram saindo só nesses últimos tempos. Depois de ter conseguido toda essa fama, o jogo principal mesmo, que não tinha exatamente muito uma história ainda, etc., acabou abrindo um Quickstarter, que é tipo um financiamento coletivo para que os desenvolvedores consigam dinheiro para poder terminar o jogo. Esse basicamente não ia adicionar apenas novas semanas do jogo ou coisa do tipo. O jogo tinha parado na semana 8 necessariamente. No entanto, ele ia também mexer em coisas passadas, como por exemplo, 7 no caso, né? Cutscenes, dublagem e colocar melhoras nas semanas passadas que já tinham presentes no jogo, melhorar ele completamente e, é claro, ele ia deixar o jogo pimpozinho e saindo completo. O jogo basicamente conseguiu o valor que ele deveria conseguir pra poder ser lançado, que era um pouco mais de 2 milhões, se eu não me engano, e ele sumiu desde então. Existem algumas razões para que depois desse financiamento coletivo, o jogo tenha ido de pouquinho em pouquinho
desaparecendo na internet. E aos poucos, sem as pessoas nem perceberem, ele tá virando um jogo esquecido, onde, fora a fandom que já é o real do jogo, a maioria das pessoas nem lembram de fato que esse jogo aqui existe. E o porquê isso tá acontecendo? Bom, seguinte, Friday Night Funkin', depois de todo esse tempo aí, bom, ele tem 3 razões muito específicas, que são as razões pelas quais o jogo tá dando tão ruim assim, e aos poucos tá começando a ser de pouquinho em pouquinho esquecido pelas comunidades. E eu acho que essas 3 razões, se eu for tentar resumir elas pra vocês, posso começar com uma das mais complicadas, e seria o seguinte: a primeira razão é que a comunidade de mods de Friday Night Funkin' deu ruim. Uma coisa engraçada que eu posso dizer pra vocês é que no meu caso, eu nunca... Desanimou muita gente, mano. Tanta treta aqui na comunidade, mas enfim... fui muito fã Bora de ver. comunidades. Sejam ela a comunidade de fãs de Undertale, de FNAF, de qualquer... Nossa, de jogo FNAF também já morreu há muito etc. Eu sempre achei que lugares onde você não tem regras necessariamente, e você tem muita gente no mesmo lugar se juntando, em algum momento as coisas vão acabar dando errado. Gente babaca Vai dar começar a bosta. aparecer, pessoas com opiniões meio esquisitas vão começar a se meter no meio dos outros e as coisas vão começar a piorar cada vez mais. Conforme os tempos foram passando, muitas pessoas reunidas na comunidade de Friday Night Funkin' foram mostrando comportamentos um pouco estranhos. E eu não tô falando necessariamente de pessoas do público, eu tô falando principalmente de pessoas que dos criadores. mods. As pessoas que desenvolveram alguns dos mais famosos mods de Friday Night Funkin' mostraram comportamentos um pouco estranhos, comportamentos às vezes que eram só preconceituosos, às vezes foram só pessoas sendo babacas, e às vezes foram pessoas fazendo coisas que eu simplesmente gostaria de Pedros. não falar no vídeo aqui, porque eu gosto de monetizar os meus vídeos. Mas você pode imaginar Pedrinhos da vida esquisitas envolvidas aí no meio. É claro que isso, com certeza absoluta, foi uma das coisas principais que ajudaram a tirar o jogo do trending, visto que, poxa vida, o jogo literalmente não teve nada de oficial lançado desde então a única coisa que alimentava de fato o game e a comunidade era a comunidade de mods. E como ela começou a diminuir, alguns dos criadores foram simplesmente expurgados pra fora e muitas pessoas do público simplesmente deixaram muita gente fez muito mod muito famoso em cima de Friday Night Funkin' foi diminuindo cada vez mais. No entanto, isso não foi a diminuída final de hype que o jogo teve. Afinal de contas, a gente também tem o jogo principal, é claro, que eu nem citei muito aqui dentro desse vídeo, porque desde aquela atualização que mostrava a 7ª semana do jogo, se eu não me engano, que foi lançada lá no ano passado, cara, desde então nada aconteceu. O hype que foi criado em cima da 8ª semana de Friday Night Funkin', cara, é absurdo, visto que o jogo... Eu acho que o problema foi todo esse hype. Em abril de 2022, a gente já tá em setembro, e até agora, a gente não teve nem a semana 8 lançada por enquanto. O porquê essa semana tá demorando tanto, a gente não sabe ainda, existem especulações. Eu tenho minhas teorias. Eu tenho certeza que ela é uma das grandes razões pelas quais o jogo tá tendo tanto... Cara, eu não sei se ele vai falar da data de lançamento que eles esperavam lançar a semana 8, que eles fizeram uma propaganda, botaram a Nenê, o Darnell, aí beleza, né? Cara, e cancelaram do nada. E na minha humilde opinião, não sei se vocês concordam comigo, tem aquele vazamento que eu cheguei a jogar, que é do Darnell contra o Pico. Cara, aquilo eu acho que eles vazaram praticamente toda a semana, tirando as cutscenes e as músicas também. E pra mim as músicas estavam boas, mas não estavam no nível de ser uma semana 8. Ok, poderia ter mais coisas pra me encantar ali, poderia ter. Mas por eles terem vazado, eles deram uma recuada. Essa foi a demora. Esse foi o adiamento, quer dizer. Bora continuar vendo o resto, depois eu falo mais. A pesquisa, eu acredito que uma das razões pelas quais a semana 8 e o resto do jogo estão demorando tanto pra sair é a pressão que os desenvolvedores estão sentindo. O jogo em si só, gente, o Friday Night Funkin', ele é uma ideia legal, mas ele não tem muita coisa absurda dentro do jogo. E eu não tô falando da comunidade de mods, ok? A comunidade de mods é absurda. Ela elevou o jogo a um outro nível. E justamente por conta disso que eu sinto que o jogo base, se a gente for comparar com alguns dos mods, cara, ele é simplesmente muito simples. O jogo em si, ele é legal, ele tem umas semaninhas legais. Mano, Friday Night Funkin' Online. Porra, a semana do Ed, acelerante, a semana... Cara, era só fazer igual, que ia ficar incrível, ia dar um hype, uma explosão absurda. De verdade, eu não sei o que eles esperam fazer quando lançarem. E já disseram que vai ser muito melhor que qualquer mod, mas eu não acredito que eles possam fazer alguma coisa que chegue... que seja melhor, sabe? Porque a galera que conheceu o Friday Night Funkin' espera.
legais, bonitinhas e tal. No entanto, não tem nada de muito absurdo ali. Se a gente for comparar esse 1 ano da comunidade de mods de Friday Night Funkin', as músicas que o pessoal dos mods fizeram, tem mods tão absurdos aqui, cara, que literalmente Friday Night Funkin' é um dos jogos que pra mim tem potencial de virar aqueles jogos que tem campeonato, sabe? Campeonato pra poder ver o melhor player, etc, melhores mods. Friday Night Funkin' é simplesmente uma... Eu, Brunito, V. Silva e a comunidade já fizemos um campeonato já, hein, lá em São Paulo. comunidade de mods muito dedicada, cara. E eu sinto que os próprios desenvolvedores sentiram que eles não poderiam lançar qualquer coisa na semana 8. Depois de terem arrecadado 2 milhões e alguma coisa de Mano, é muito pra poder dinheiro. fazer a porcaria Quase do jogo, 2,5. com certeza absoluta eles sentiram que se eles lançassem algo que fosse menor do que os mods, cara, poxa vida, as pessoas iam sentir que elas gastaram dinheiro pra nada. E quanto mais Era só ter feito eles antes. demoram pra poder fazer o maldito jogo, mais hype as pessoas vão criar em cima do jogo. E isso vai fazer com que, é claro, no momento em que o jogo lançar de fato, ele com certeza absoluta, se as coisas forem mais ou menos, ou se não forem tão boas o suficiente quanto as pessoas estão esperando, quanto esse hype milenar que tá sendo criado, bom, o jogo vai acabar perdendo mais e mais público. Isso é um problema gigantesco se você for pensar simplesmente do ponto de vista de comunidade dos criadores do jogo. Eu acho que as coisas devem estar caminhando pra um bom caminho, visto que eles já adiaram o jogo algumas vezes. Talvez eles estejam fazendo Isso algumas não é semanas bom. interessantes, alguns mods incríveis, adicionando, e quem sabe eles até não tenham contratado algumas das pessoas que criaram mods no jogo pra poder deixar ele cada vez mais interessante. Espero eu que quando Não o jogo foi retornar, noticiado nada ele retorne disso. da melhor forma possível. Existe um terceiro motivo, inclusive, que ele é uma parada meio off. No entanto, eu acho que é interessante vocês do público saberem que é que o próprio YouTube começou a desmonetizar vídeos de Friday Night Funkin' recentemente, porque o jogo foi considerado pela plataforma como algo meio imoral ou puxado pro sex appeal, pro apelo sexual, etc. E por conta disso, Próprio nome do jogo, né? de Friday Night Funkin', muitos YouTubers começaram a ter seus vídeos desmonetizados, ou seja, a pessoa posta o vídeo e ele basicamente não rende nada. Por conta disso, muitos YouTubers ao longo dos últimos meses têm parado de postar vídeo de Friday Night Funkin', o que, obviamente, já que Friday Night Funkin' é um jogo que muito mais é conhecido por conta do YouTube, etc. Claro que eu tenho certeza absoluta que o jogo tem uma comunidade bem sólida e tudo mais, mas eu sei que a maioria das pessoas não simplesmente descobrem novos mods de Friday Night Funkin' pesquisando. A maioria delas são inscritas em canais que fazem gameplays de Friday Night Funkin'. Então a pessoa Sim. posta um vídeo com um novo mod que foi lançado, depois ela posta um vídeo com outro mod novo que foi lançado e etc. Isso acontece com uma frequência gigantesca. Então eu posso dizer por mim mesmo que eu tenho uma certeza quase que absoluta que essa diminuição dos YouTubers que estão parando aos poucos de fazer vídeo de Friday Night Funkin' também deve ter diminuído de fato muito a popularidade do jogo recentemente, mas, bom, é complicado, né? Enfim, jovens, basicamente é isso. Não tem muito o que fazer, só esperar, acredito eu. Eu sou aquele tipo de pessoa que fez um vídeo de Friday Night Funkin' lá pro ano passado, se eu não me engano, e depois acabei nem tocando muito no assunto. Eu não fui muito fã do jogo na época em que ele lançou, mas achei que ele tinha um potencial incrível e eu espero que os desenvolvedores saibam o que eles estão fazendo, criando tanto hype assim das pessoas, adiando o jogo e fazendo com que elas criem expectativas gigantescas. E espero também que quando o jogo lançar, ele esteja tão bom quanto as pessoas esperem que ele esteja e ele acabe de fato não sendo morto completamente no momento em que ele lançar. Mas bom, basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido aqui e qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Não esquece de comentar aí embaixo, beleza? Porque eu tô ansioso pra poder descobrir. Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui! Fui! Cara, vídeo ótimo do Linkzinho, hein? Dá pra ver que ele não é um especialista no assunto, mas... Pô, ele falou muito bem. Pontou umas coisas muito bem. Mas... Na minha humilde opinião, cara... O que aconteceu com o Friday Night Funkin'? Bora lá, bora lá. Resumindo brutalmente... A comunidade se apossou do jogo. Simplesmente. É isso. Os criadores da Ninja Murphy ficou pequena comparado à comunidade. E, mano, de verdade, era só ter feito, porra, um jogo com semanas tipo do Acelerante, Friday Night Funkin' Online. Acelerante, agora lançou o Alien Hominid. Cara, nego ia amar, mano. Colocar personagem da Newground seria incrível. Mas demorou. Vazamento daquela semana do Darnell, que eu falei que pra mim vazou. E isso, cara, as expectativas vão ser complicadíssimas pra eles conseguirem superar. Porque, porra, cara, a comunidade tomou. E não só a comunidade Friday Night Funkin'. Sinceramente, cara, a comunidade de Sonic XZ, inclusive, pegou o jogo pra ela, pra ter coisas novas Sonic XZ. Porque
A única coisa que faz sucesso em Fortnite Funk, hoje em dia, praticamente, muita coisa faz sucesso, desculpa. Mas uma coisa que você lança e você vê que dá muito certo comparada a coisas originais são os mods Sonic XZ, cara. E isso, na minha opinião, estraga bastante a comunidade, inclusive. Porque você começa a ligar um jogo a outro jogo e perde a essência. A gente não vê mais semanas originais como Rex sendo lançada, Carol, Witty, Tab. É bem complicado, mano. Ok, semanas da Ground também foram muito famosas, como Trick. Mas desde que lançou Sonic XZ, eu acho que toda a comunidade pegou o jogo pra ela. Todo esse atraso da Ninja Muffin de lançar o jogo, sinceramente, eu não me espantaria se eles avisassem que foi cancelado. De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Eu não sei. E todas essas tretas, esses lances polêmicos que tiveram aí, talvez tenham desanimado os próprios criadores de fazerem um jogo, assim como o Scott Calton já desanimou de fazer FNAF. Enfim, mano, eu vejo com muitos maus olhos o destino do Fortnite Funk. Porque, de verdade, eu não tenho mais hype nenhum pro jogo oficial. E eu já curti, já aproveitei muito os mods. Amo jogos de ritmos. Vou tentar jogar mais, vou tentar procurar mais. E vamos ver, cara. Eu curto muito Fortnite Funk. Sempre vou jogar quando eu me interessar em alguma coisa. Ou alguma coisa tiver no hype. Por exemplo, Doors, Rainbow Friends lançaram mods de Fortnite Funk. E eu sempre trago. Mas olha como fica, mano. Parece que outros jogos no hype atraem mais Fortnite Funk pra jogar Fortnite Funk do que o próprio Fortnite Funk. Então a comunidade perdeu muito fôlego de lançar coisas novas. Se não lançar o mais rápido possível, eles vão lançar quando o jogo estiver morto. E vai ser uma ou outra. Ou vai lançar e vai reacender o jogo, que vai ser uma coisa incrível, como eles já falaram já, que eles querem fazer, repaginar tudo. Ou o nego vai ver e falar: agora acabou, já era o jogo. Enfim, comentem sua opinião de vocês. Comentem se vocês assistem Fortnite Funk, se vocês ainda têm um entusiasmo bom em relação ao jogo. Eu vou ficando por aqui, molecada. Foi muito bom reagir a esse vídeo, muito bom o vídeo do linkzinho. E até mais. Fui!